Hora de secar mais um título. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar sobre o que eu posso dizer que é a minha série que tá atualmente rolando ainda favorita, Saga. A série escrita pelo Brian K. Vaughan e desenhada pela Fiona Staples é sensacional. Ela, como eu falei, ela tá rolando ainda. Esse aqui é o primeiro livro e eu peguei na biblioteca. Eu tenho os outros lá no Brasil que eu já li, mas eu peguei esse aqui na biblioteca, então eu vou falar sobre esse principalmente, mas o que eu falar se estende aos outros, porque a série foi lançada em 2012 originalmente, ela tá rolando ainda e continua sensacional. Lembrando que isso aqui é um vídeo onde a gente vai dissecar a história, então ele tá cheio de spoilers. Se você não leu ainda, vá ler Saga primeiro, vale a pena. Depois você volta aqui pra gente conversar. Hoje eu decidi separar o vídeo em duas partes. Vou falar sobre narrativa e vou falar sobre a arte. E Saga acerta nos dois. Primeiro, o roteiro. Apesar de ser uma história sobre alienígenas, sobre guerras interplanetárias e tal, ela foca nas pessoas. É uma história que tem uma ambiência fantástica, mas ela foca na relação interpessoal. E isso é muito bom porque é fácil do leitor se identificar com isso. Ela trata de casais, ela trata de paternidade, ela trata da relação entre povos que não gostam uns dos outros, ela trata de preconceito, de racismo. São todas questões que a gente pode se relacionar, só que colocadas numa roupagem, numa situação fantástica, que faz com que essa história fique interessante de ler, divertida e ao mesmo tempo relevante. É legal porque ela tem vários arcos. Na verdade, existe o arco principal, que acompanha o casal, mas existem outros arcos paralelos, acompanhando The Will e acompanhando o Príncipe Robô. E esses arcos são tão importantes e às vezes mais legais do que o arco principal. Tem horas que eu quero muito saber o que está acontecendo com The Will e aí corta o arco do casal e eu fico, ah não, mas o que aconteceu ali? E isso é uma boa narrativa, porque você sempre quer saber o que está acontecendo. Na hora que ele cria o clímax, ele cria a situação que você quer saber o que vai acontecer, ele para, joga pra outra pra você ficar, e querer continuar lendo, entendeu? Então assim, é uma narrativa muito bem construída, com um ritmo muito bom e que valoriza todos os personagens dela, não só o casal e a menininha, como o The Will e a Gwendolyn e o príncipe e todo mundo. Acho que a coisa que eu achei mais interessante nessa história e que eu posso relacioná-la com um pouco com Game of Thrones é que os personagens são todos cinzas. Você não consegue ler essa história e falar, ah não, eles são os heróis, eles são os vilões. Porque todo mundo tem motivações que você entende. E isso eu já falei em outros vídeos, é uma coisa que é essencial para a história dar certo. O vilão não pode simplesmente ser um cara que é tipo, quer dominar o mundo. Porque isso é vazio, entendeu? Porque se você pensar em alguém que quer dominar o mundo, o cara não vai falar, eu quero dominar o mundo porque sim. Ele quer dominar o mundo porque é alguma coisa. Porque todo mundo quer alguma coisa, todo mundo aspira, deseja alguma coisa. Todo mundo, às vezes, tem que fazer coisas contra a sua vontade por condições adversas. Então, assim, quando você dá condições, você dá situações que o leitor entende, mesmo que ele não concorde com elas, faz com que os personagens fiquem mais ricos, com mais camadas, e faz com que seja mais fácil o leitor se relacionar com aqueles personagens. Por exemplo, os caçadores de recompensas, o The Will principalmente, tem horas que eu falo, cara, que maluco babaca, que porra, ele é um assassino, e depois tem hora que eu falo, pô, mas ele foi maneiro ali. E aí depois eu me pego pensando, cara, mas será que eu tô torcendo por ele? Será que eu devia estar torcendo por ele? Ele é mau, mas ao mesmo tempo ele faz coisas que eu consigo me relacionar. Então assim, ele cria essas áreas cinzas, ninguém é preto no branco ali. Até o próprio casal, eles fazem coisas, eles se odeiam, eles brigam, e tem hora que eles estão bem. Então assim, é importante esse tipo de relação. Apesar de ser uma parada super distante, futurista, louca, cheia de alienígenas, ela tá muito mais próxima da gente do que muitas histórias que se passam, sei lá, no Rio de Janeiro, por exemplo. Outra coisa muito legal dessa história é que ela é narrada pela Hazel, que é a bebezinha. É a criancinha que nasce, ela é parida na primeira página da história. A história começa com ela nascendo e ela falando sobre o nascimento dela. E é interessante porque, mais uma vez, a narrativa bem escrita faz com que, ok, é um pouco expositivo? É, porque o narrador expõe, não é? Ele só faz isso. Na hora que eles colocam o narrador como a menina que tá nascendo, você vê que ela viveu aquilo tudo, mas ela não tá lembrando daquilo, porque ela era um bebê. Então alguém contou isso pra ela. Ao mesmo tempo, a fonte que eles usam pra narração é uma fonte que parece escrita à mão por criança. Então, eu comecei a levantar a questão. Quando eu tava lendo as primeiras, sei lá, 15 páginas, eu pensei, peraí, a Hazel tá contando isso adulta? Ou ela é, tipo, sei lá, daqui a um ano? Ou ela velha?
Ou... Isso fica na minha cabeça e eu não consigo tirar. E eu quero continuar lendo porque eu quero saber, cara, em qual momento que ela vai sentar pra contar essa história, entendeu? Você não sabe, ela não diz nada do contexto, ela não diz tipo, hoje em dia eu sou assim, assim, assado, vou contar pra vocês a história dos meus pais. Não, entendeu? Você não sabe, você quer saber, porque a história é envolvente, você fica interessado pelo personagem, você vê o que ela tá passando, você fala, cara... Como que os pais dela conseguiram criar essa criança? E como que essa criança tá viva? Como que essa criança tá contando essa história? Então, o narrador, além de ser dispositivo de uma forma que funciona, porque ela não está, tipo, descrevendo as ações, ela tá descrevendo coisas que não estão nas imagens. Mais uma vez, você tem que mostrar, não tem que falar. Se você tem que falar alguma coisa, tem que falar uma coisa que não está clara na imagem. Se ela tá na imagem, você não precisa falar. Que nem eu falei com o Mouse, é importante lembrar que Saga, apesar de ser lançada no Brasil como livros fechados, que nem esse aqui, na verdade... ela originalmente está sendo lançada nos Estados Unidos mensalmente. Então são pequenos arcos, ou seja, são pequenos episódios. Ao final de cada episódio tem um ponto de virada. Ele deixa um cliffhanger, ele deixa uma situação de e agora? E aí, mês que vem. Você chega... Cara, que maneiro, e agora? Ah, não! Ah, o que aconteceu com esse cara? Então ele realmente cria situações que você quer saber, você se envolve na história. Isso é uma narrativa bem escrita. Então não pense essa história como livros. Pense ela como pequenos episódios, pequenos capítulos, porque foi assim que ela foi escrita. Sempre que você analisar uma história, você tem que analisar a forma que ela foi concebida para ser publicada, e não a versão que você tem em mãos. Os diálogos da história são bem escritos também. Os diálogos entre o Marco e a Alana são muito legais, porque eles realmente estão sempre brigando e ao mesmo tempo eles se amam. Então, às vezes eles estão se alfinetando, mas na verdade eles querem o bem um do outro. Isso é muito legal, cara. Isso faz com que a história fique dinâmica, porque ao mesmo tempo que a ação é bem coreografada, a gente vai falar disso daqui a pouco, o diálogo é bem escrito. Além disso, a história não se importa em ser adulta. Ela tem nudez, violência, sangue, palavrão, tudo que você pode imaginar, apesar de ter uma arte colorida e bonita. Se você lê, você sabe do que eu tô falando. E eles não usam isso gratuitamente. Não é tipo, tem violência porque é legal violência. Eles têm violência porque a história que está sendo contada é uma história violenta, é uma história que necessita de pontos de violência. E como esses pontos são esparsos, né, a história não tem tantas cenas de ação assim. Às vezes tem conversa, e aí do nada o The Will pega a cabeça do cara e explode com a mão, sacou? E você fica... Que isso, gente? Então assim... As ações são bem colocadas, a violência é bem colocada e ela adiciona a narrativa. Chega, vamos falar da arte agora. Eu já falei em outros vídeos, inclusive o vídeo que eu falo sobre mulheres quadrinistas, que a Fiona Staples pra mim é sensacional, a arte dela é incrível. E a primeira coisa que me chamou a atenção na arte é que ela usa um recurso de matte painting. Então assim, quando você pega o quadrinho, você vê que os personagens são de um jeito e o cenário é de outro. Os personagens têm linhas pretas, tem arte final, e o cenário não, o cenário é como se fosse uma pintura. Isso é interessante porque você cria um primeiro plano do personagem. Os personagens sempre estão em evidência. E o cenário tá lá pra compor a cena, mas ele nunca é o ponto focal da parada. O que pra essa história faz sentido, funciona. Na minha história, por exemplo, não funcionaria, porque eu sempre gosto de focar no cenário. Pra mim, o cenário é muito importante. Aqui ele tá lá como plano de fundo e cumpre seu papel. Não por isso o cenário é bem mal desenhado, o cenário é maravilhoso. É uma pintura digital, na verdade, todo livro é digital e é muito bem executado. As cores são maravilhosas também, apesar de ter muitas cores, a paleta de cada página é selecionada. A iluminação é muito selecionada, então quando você está numa cena noturna, você tem uma iluminação específica. Você está numa cena, você está no bordel, por exemplo, existe uma iluminação específica, então você consegue separar as ações, até porque tem vários arcos diferentes rolando ao mesmo tempo. Na hora que você muda de arco, você tem que mudar a iluminação da cena, tem que mudar as cores. Então ele usa paletas específicas para cenas específicas e para situações específicas. Isso funciona perfeitamente. É raro você ver um quadrinho que tenta usar tantas cores assim e funciona. Os traços da Fiona no personagem são bem soltos, ela não se preocupa muito em fazer um acabamento bonitinho e tal, mas não tem problema, porque passa até um dinamismo maior, porque eles estão sempre se movimentando, quando eles conversam, eles estão mexendo a mão, eles estão fazendo caretas e a expressão facial dela é muito boa, então ela consegue fazer com... Você só olhando pro rosto do cara, você consegue identificar se ele tá triste, se ele tá incomodado, se ele tá com medo. É muito bem executado, só com linhas soltas. Se você quer estudar referência de rosto, ela é uma ótima opção. Outra coisa maravilhosa da arte, eu não sei se eu posso acreditar isso tudo pra Fiona, porque eu não sei se eles pensaram juntos esse tipo de coisa, mas as locações são muito legais. Eles passeiam por cenários incríveis, por coisas que você nunca esperaria em ver, e é legal porque são coisas relacionáveis. Por exemplo, a nave que eles têm é uma árvore. Então, é uma árvore, eles pegam todos os elementos de uma árvore e transformam em elementos para uma nave. Então você tem compartimentos, você tem a parte oca no meio, você tem as raízes que tem uma função. É muito interessante como eles pegam elementos que a gente conhece, que você consegue identificar, e transformam em outras coisas. Isso cria, na verdade, um fenômeno muito doido
principalmente com personagens, quando chegam em Sextillion, por exemplo, que é tipo o bordel, o planeta bordel. Tem umas mulheres que não têm corpo, só têm pernas e rosto. Isso dá um desconforto, porque são coisas que parecem reais, mas são esquisitas e você fica... E é isso que eles querem passar, eles querem dar esse desconforto, eles querem botar alienígenas fazendo sexo de uma forma bizarra e você fica... porque todo mundo acha normal, na história os personagens passam e acham isso normal, só que você não acha, então você cria um desconforto e eles querem passar isso nas cenas que tem que passar isso. Quando tem, por exemplo, a babá que não tem a parte de baixo do corpo, tem tipo as tripas soltas assim, e você fica, nossa, que bizarro, mas nenhum personagem parece se importar com isso, então cria essa sensação estranha que eu acho que é bem-vinda, porque afinal de contas é uma história fantástica que você quer mostrar quão bizarro é esse universo que eles criaram. Enfim, falei muito, como eu sempre falo nesses vídeos de dissecando quadrinhos. Antes de fechar, eu queria também falar sobre como essa história é relevante do ponto de vista social, porque ela mostra uma guerra infinita entre dois povos que se odeiam e ninguém sabe por que eles se odeiam. E você pode relacionar isso facilmente com o que está rolando hoje em dia, de pessoas que odeiam as outras só porque elas são de uma religião diferente ou porque elas têm uma crença diferente e não sabem nem por que você odeia. Porque ela é diferente. E aí? Sacou? Então assim, existe uma crítica em cima disso. É legal também porque não é todo mundo que é louro de olho azul nessa história. Tem personagens negros, tem personagens morenos, tem personagens de cabelo preto, de olho de várias cores, cabelo de várias cores. Você vê que existe também... As asas são de vários tipos diferentes, os chifres são de tipos diferentes. Então você vê que eles tentam demonstrar que existe uma diversidade. E eles abraçam essa diversidade, e isso é muito legal de você mostrar no quadrinho. Enfim, Saga é muito bom, eu tô muito ansioso pro próximo episódio, eu tô acompanhando direto, porque acho que é a única série que eu realmente tô acompanhando hoje em dia. Isso pra mim é perfeito, é ficção científica, é bem desenhada, é bem escrito. Se você concorda comigo, fala nos comentários aqui o que você acha, se você não gostou de Saga, me diz por quê. E é isso aí, galera. Like, comenta, compartilha, se inscreve, coisa da internet, todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!